Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora, dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais. Uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca IBGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade. Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves. Com você que eu quero falar, hoje vamos fazer o Vale Tudo de Direito Constitucional. Então, antes de mais nada, eu sou o professor Magno Assis. Qualquer dúvida sobre esse ou outro assunto, pode me chamar no meu Instagram lá, @MagnoAssis44, me adiciona lá que tenho postado várias coisas de concurso para você, beleza? Qualquer dúvida também deixa nos comentários aqui embaixo. Estarei lendo e respondendo na medida do possível. Então, hoje a nossa dica do Vale Tudo aqui é de direito, deixa eu só ver se está pegando, constitucional. Direito constitucional, que para a GCM de Ribeirão das Neves não é um conteúdo muito extenso, mas que a gente precisa discutir alguns pontos aqui. Então, hoje, ó, GCM Ribeirão das Neves. Muito importante para você essa última etapa. Se você chegou até aqui, deixa eu só ver se está pegando normal. Deixa eu pegar um pincel aqui mais escuro, que talvez fique melhor. Esse aqui vai ficar melhor, beleza? Então a gente vai ter o apoio da Constituição aqui. Se você tiver com o seu material na mão, é importante você ir anotando nessa reta final aí. Não pode deixar escapar nada. O que vai separar você entre os aprovados e os não aprovados ali são os detalhes. Então, preste atenção nos detalhes, não fica aí divagando, assistindo essa aula e fazendo outra coisa. Foca aqui, vamos juntos trilhar esse caminho. Tenho certeza que se você estudou até aqui, na hora da prova, isso vai fazer bastante diferença. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações e também não deixe aí para trás o seu joinha, também os comentários aqui embaixo. Quer ser um aluno da Vale, quer conhecer aqui a plataforma, quer adquirir simulados, qualquer outro material, clica aqui embaixo no link que você vai ser direcionado. O joinha não custa nada, se inscrever no canal também não, beleza? Então hoje, o que eu separei aqui para o nosso edital? Os assuntos que vão ser cobrados na sua prova. Então, ó, para você saber, artigo 1º ao 4º, chance de estar na prova. Vou colocar aqui os meus palpites, tá? O artigo 5º, o artigo 29, vou até colocar de outra cor aqui, vamos ver se esse pincel vai dar para ver, ó. Artigo 29, deixa eu ver, acho que esse aqui vai ficar... Não deu para ler. Em cima é que ele tá meio claro aqui. Artigo 29 e 30, artigo 92 e artigo, para finalizar aqui, 144. Chance de ter na sua prova esse, artigo 5º, 99,9%. Chance do artigo 144 estar na sua prova, 99,9%. Se a sua prova fosse amanhã e você falasse, professor, talvez você está assistindo essa aula aqui e a sua prova é amanhã, eu tenho opção de ler somente 2 artigos da Constituição para eu ir para a prova e tentar ali. Eu estudei pouco, porque nessa altura do campeonato já tem que estar sabendo muita coisa. Tudo ninguém vai ficar sabendo. Eu vou ler 2 artigos só para a prova para amanhã. Você vai ler o artigo 5º, que não é curto, é longo. Lembrando que o artigo 5º aqui tem novidade, né? Tem atualização. Vou falar dessa atualização aqui. Atualização. Essa atualização tem grande chance de estar na sua prova. A banca IBGP gosta muito de cobrar esses artigos novos. E o artigo 144, a última atualização foi em 2019, a emenda 104. Só que
ainda é muito cobrado e tem muita gente que ainda não pegou isso aqui. Então, artigo 5º, artigo 144, grande chance. Os outros artigos vão cair, questão vão. Mas esses dois aqui, ó, eu não vou falar 100% para não ser leviano, mas esses dois aqui são muito importantes para você, beleza? Cuidado, vou falar da atualização. Fique até o final dessa aula, porque você vai ficar sabendo das atualizações que teve aqui, beleza? Então, vamos entender primeiramente o que pode ser cobrado de artigo 1º ao 4º. Temos aí bastante tempo de aula, dá para a gente entender aqui a maioria das pegadinhas. Só que o artigo 5º aqui, ó, esse artigo 5º, só ele demora aqui umas 4 horas. São muitos incisos, se eu não me engano, hoje estão com 79 incisos, eram 78, estão com 79 incisos. Tem que saber tudo, tá? Vou fazer um apanhado geral do artigo 5º também. Então vamos de artigo 1º ao 4º. O que a maioria das pessoas não entende de artigo 1º ao 4º? O que não entende é que a pessoa vai lá e grava um mnemônico. Ela fala assim, eu sei que os fundamentos da República Federativa do Brasil é o sócio de Vaplu. Então o aluno vai na cabeça com isso aqui, ó. Sócio de Vaplu. Né? Isso ajuda? Ajuda. Vou colocar até um asterisco nesse plu aqui. Só que se você não entender o que está perguntando, isso aqui não vai te adiantar de nada. Ele pode até te complicar. Por quê? Por que eu estou partindo disso aqui? Se fosse uma aula explicativa, a gente ia explicar um por um aqui. Como é uma aula de revisão, né, o Vale Tudo aqui são as apostas de cada professor para a matéria em si, que acha que vai ser cobrado na prova. Então, é uma revisão. Esse sócio de Vaplu aqui é um mnemônico que as pessoas lembram dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Depois eu vou te falar por que eu coloquei esse asterisco aqui. Só que a maioria das pessoas não entende, eu quero que você entenda isso aqui de uma vez por todas. O artigo 1º ao 4º não são só os fundamentos. Se você entender isso aqui, você tem meio caminho andado para acertar a prova. Porque não adianta nada você saber esse mnemônico, não adianta nada você gravar todos os outros se você não entender o que está te pedindo. A IBGP faz isso muito. Ela pergunta de uma forma diferente e aquele candidato que só gravou o mnemônico, principalmente aquele que gosta mais do decoreba, ele não entende isso aqui. Então vamos lá. Na sua prova vai estar lá do artigo 1º ao 4º. Você parece pincel aqui que ele está muito ruim para não confundir com o que está bom ali. São dois azuis aqui, ó. Vou separar o melhor. Esse aqui, ó. Artigo 1º ao 4º. Artigo 1º ao 4º está lá no título 1. O título 1 da Constituição, vou passar aqui para você, fala assim, ó, dos princípios fundamentais. Entenda isso aqui de uma vez por todas, para você não errar mais questão disso aqui. Às vezes você sabe, mas não entende o que está sendo perguntado. Por isso que eu falo que quem é bom em português, geralmente vai muito bem nas provas de direito também, porque a pessoa consegue interpretar melhor as questões. Dos princípios fundamentais. Então, quando eu falo dos princípios fundamentais, eu tenho 4 artigos. O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Só que o artigo 1º são só os fundamentos. Então, não confunda isso aqui, ó. Se a banca te pedir quais das alternativas não é um princípio fundamental, qual das alternativas é um princípio fundamental, ela está querendo saber artigo 1º ao 4º. Se ela te pedir fundamento, é só o artigo 1º. Então, quando eu falo do sócio de Vaplu, que é isso aqui, ó, ela está te pedindo só os fundamentos. Então, dentro de princípio fundamental, eu tenho uma parte que é fundamento. Então, todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Então, tenha muito cuidado com isso aqui. Fundamento é só o artigo 1º. Então, aqui eu sempre faço essa analogia e ajuda bastante as pessoas a compreenderem. Eu tenho um conjunto. Esse conjunto se chama Conjunto dos Princípios Fundamentais. Dentro do conjunto dos princípios fundamentais, eu tenho 4 divisões. A primeira, que é o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Então, se te pedir os fundamentos, a resposta está só no artigo 1º. Então, tudo bem, mas a prova pode me pedir alguma coisa além dos fundamentos, não pode, professor? Pode. A prova pode pedir um objetivo. Então, eu vou até pular o artigo 2º, você vai entender o porquê. O artigo 3º são os objetivos da República Federativa do Brasil. Como o próprio nome já diz aqui, ó, os princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? Aquilo que inaugura a Constituição. Aquilo que o poder constituinte, à época, ela foi promulgada, a Constituição, em 5 de outubro de 88, entendeu que seriam
Fundamento. O que é fundamento? A base. E aqui os objetivos. Onde a República Federativa do Brasil quer chegar. São normas pragmáticas. Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais. Todos os objetivos são verbos, mas cuidado que a banca pode substantivar. Vou te falar isso aqui. O artigo 2º trata da tripartição de poderes, ou repartição de poderes, aí da lei de Montesquieu, né, dos estudos de Montesquieu, na França. Pensou o seguinte, se o poder fica concentrado só na mão de uma pessoa que é o rei, quem vai vigiar o rei? Então eu vou colocar um poder contrabalanceando o outro e um meio que ajudando o outro ali a funcionar de forma harmônica e independente. Então os 3 poderes harmônicos e independentes entre si são legislativo, executivo e judiciário. Tem banca que coloca poder moderador, que existiu lá na época do Império. Não tem, tá? Não tem poder moderador mais. São 3 poderes aí. O que mais pode cair de poder é colocar um poder que não tem. Colocar o Ministério Público como 4º poder, não tem. Por isso eu gosto de colocar tripartição para você lembrar que são 3. E o artigo 4º trata dos princípios que regem as relações internacionais. São princípios que norteiam o Brasil nas relações com os outros países. A gente vai ver isso aqui. Então, cuidado para você não confundir um com o outro aqui. Se você entender isso aqui, você já resolve 50% das questões. Aí depois você tem que estudar, obviamente, as questões. Não entendeu isso aqui? Volte, eu tenho aula aqui, tem uma aula aqui na Vale, você vai lá no canal da Vale, digita assim, Direito Constitucional como você nunca viu. São 30 minutos que eu explico só isso aqui para você nunca mais errar isso aqui, tá? É uma aula mais antiga, mas isso aqui não teve mudança nenhuma na Constituição, do artigo 1º ao 4º, dificilmente eles vão mexer, porque é um núcleo mais duro da Constituição, dificilmente eles vão mexer, então não tem atualização. A atualização aqui tem no artigo 5º, no artigo 6º, aqui não tem. Então você pode pegar uma aula antiga minha lá que tá assim, Direito Constitucional como você nunca viu, que você vai entender isso aqui sem problemas, beleza? Então vamos entender isso aqui, vou passar a Constituição para você. Ó, olha o que está escrito aqui, ó, título 1, deixa eu só abrir aqui que você vai entender, ó. Título 1, dos princípios fundamentais. Vou só fazer uma transição aqui para ficar mais fácil para você ver o que eu estou enxergando aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Isso, aqui, ó. Top. Isso, ó. Agora sim. Título 1. Dos princípios fundamentais. Dentro dos princípios fundamentais, eu tenho a parte que eu chamo de fundamentos, ó. Tá escrito aqui, ó. Fundamentos. Quais são os fundamentos? Os fundamentos é tudo que está escrito no artigo. Tudo que está escrito no artigo, deixa eu só trocar essa cor aqui para ficar mais bonito, ó. Tudo que está escrito no artigo 1º. Então, o artigo 1º tem, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados. Eu já vi uma prova que só fez uma sacanagem aqui, colocou união dissolúvel dos Estados. Então, né, só para te confundir. E dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos. Quais são os fundamentos? Fundamentos é a base. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Só se diva plu. Não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é bem conhecido, beleza? Então vamos lá, ó. O parágrafo único fala, ainda do artigo 1º, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aí fala que somos uma democracia. Aí eu falei do artigo 2º, que são poderes independentes e harmônicos entre si. Já vi banco que colocou que são poderes dependentes, não são. Os 3 aí estão no mesmo patamar. Executivo, legislativo, executivo e judiciário. Não vão entrar nesses méritos aí, quem faz o que é justo fazer o quê, porque na sua prova não faz diferença, beleza? Vamos concentrar, vamos focar aqui no que faz diferença para sua prova. O que eu falei do artigo 3º? Eu falei que do artigo 3º cai os objetivos. Quais são os objetivos? O objetivo é tudo aquilo que eu quero alcançar. Exemplo, se te perguntar, qual é o seu objetivo agora? Professor, meu objetivo é ser aprovado na GCM de Ribeirão das Neves. E vai acontecer se você fez tudo certinho até agora. Tá vendo que é um verbo? Meu objetivo é casar, né, baixo da madeira. Meu objetivo é ter um filho. Meu objetivo é mudar do país. Tudo é um verbo. Só que a banca já sacou que os candidatos, quando vem um verbo, sabem que é do artigo 3º. O que é que a banca tem feito? 2 formas da banca tentar te derrubar no artigo 3º. A primeira é substantivar esse verbo. Em vez de colocar promover, ela coloca a promoção. Não muda o sentido. Então, muito cuidado. O
Se falar, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, vou colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é a mesma coisa. O que não pode é substantivar e te perguntar outra coisa. Exemplo, se colocar, por exemplo, vou colocar aqui para você entender. Se colocar aqui, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é a mesma coisa. Porém, continua sendo um objetivo. O que acontece é que às vezes a prova coloca assim, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Aí o candidato fala assim, o professor falou comigo que não tem problema de mudar de construir para construção. Realmente não tem. O que não pode acontecer é te colocar a construção ou construir e te pedir um fundamento. Porque aí o erro não está em substantivar esse verbo. O erro está em te pedir alguma coisa que não é um objetivo. Então, muito cuidado com isso aqui. Substantivar o verbo muda o sentido dele? Não. Eu posso colocar promover o bem de todos, eu posso colocar a promoção do bem de todos. Mas continua sendo um objetivo. Se a banca te perguntar um fundamento, faz isso direto. São fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto. Aí ele coloca lá, pluralismo político. Por que eu coloquei, eu esqueci de falar, por que eu coloquei aqui o asterisco no pluralismo político? Porque a banca costuma mudar isso aqui para pluralismo partidário. Não confunda. Pluralismo político são pluralismo de ideias. Pluralismo político é um fundamento, pluralismo partidário não é um fundamento. Beleza? Já desmistifiquei aqui o porquê do asterisco. Cuidado com o pluralismo, é onde a banca tenta aqui te derrubar. Mas se a banca, então, te substantivar um verbo do objetivo, ele continua estando no artigo 3º. Então, muito cuidado. Se a banca te pedir um objetivo, pode ser construir a construção. Se a banca te pedir um fundamento, mesmo que seja construir a construção, continua sendo um objetivo, não é um fundamento. Muito cuidado com isso. Tem dúvidas sobre isso? Vai na nossa aula lá, Direito Constitucional, como você nunca viu, tem uma aula só disso, você não erra mais. Beleza? Então, o artigo 3º trata aí dos verbos. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque são muitos, e eu quero que você foque aqui no que é muito importante no artigo 5º que eu vou falar. Ó, o artigo 4º, como eu já disse, são princípios que regem as relações internacionais. É o Brasil com os outros países. Dois que mais caem na prova. Esses dois aqui, ó. Autodeterminação dos povos e o princípio da não intervenção. A banca costuma, a BGP gosta muito disso, costuma mudar para determinação dos povos e costuma mudar para o princípio da intervenção. Não quero que você caia nessa pegadinha. O princípio correto é autodeterminação dos povos, ou seja, os outros povos, os outros países vão se autodeterminar, vão escolher os seus representantes, vão escolher as suas leis. O Brasil não intervém. A autodeterminação e o princípio da não intervenção são dois princípios interligados. Então, o princípio da não intervenção. A banca costuma mudar o princípio da determinação dos povos e o princípio da intervenção. Muito cuidado, não caia nessa pegadinha, beleza? Tem que dar uma lida aqui em todos os incisos aí do parágrafo do artigo 4º, não confunda um com o outro, tá? Aqui, ó, solução pacífica dos conflitos, a banca costuma mudar de solução bélica dos conflitos. Esse aqui, a banca também gosta de mudar bastante. Já vi mais de uma vez. O parágrafo único, que está escrito o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. São países da América que falam língua derivada do latim, que no caso da América aqui é o português e o espanhol. Todos os países que têm como língua, uma das línguas principais, né, ou das línguas oficiais, ou o português ou o espanhol. Aqui exclui-se os Estados Unidos e o Canadá. A América Latina são todas as outras. O que a banca costuma fazer? A banca costuma mudar de América Latina, já caiu mais de uma vez, para a América do Sul. A banca costuma colocar os povos da América do Sul visando a formação de comunidade sul-americana de nações. Cuidado, América Latina, comunidade latino-americana de nações. Não confunda com a América do Sul. O parágrafo único do artigo 4º, que trata dos princípios que regem as relações internacionais, fala da América Latina. Cuidado, não confunda América Latina com a América do Sul. Né? Todo mundo sabe aí que a América do Sul é da Colômbia para baixo e a América Latina são todos os países que falam português ou espanhol aqui na América. Beleza? Não confundam uma coisa com a outra, não são sinônimos. E aqui, ó, a nossa cereja do bolo para cair na sua prova. A sua prova tem grande chance, 99,9%, de ter alguma questão do artigo 5º. Primeiro, porque o artigo 5º é tão importante que existe um programa na TV Justiça, que é uma TV que todo mundo assiste, né? Chamado artigo 5º. É um artigo muito importante, aí é o coração da Constituição, no que diz aí a nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã.
Então, muito cuidado para você não pular alguns incisos do artigo 5º e ser justamente esse que vai cair na sua prova. O artigo 5º ele é enorme, ele é igual ao Salmo 119, né? Ele é grande, grande, grande. E se você não ficar esperto ou esperta, você atropela algumas questões que são muito fáceis, mas por uma questão, né, de desatenção. Então vamos lá. Primeira coisa, a maioria das questões da BGP gosta muito de pegar aí esse CAPT. O que é o CAPT? O CAPT, essa parte do artigo aqui, ó, essa parte do artigo, que é CAPT, né, do latim vem cabeça, é a cabeça do artigo aqui, ó. Como não tem nenhum nome mais bonito, eu não consigo falar outro nome aí, porque eu não gosto de ficar falando essas expressões, só que é a cabeça do artigo aqui, ó. É a parte principal. A maioria das questões pega essa parte do CAPT aqui e coloca no enunciado da questão. Coloca assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção, e copia e fala assim, nos termos seguintes, exceto, ou seja, está perguntando em outras palavras, quais as alternativas abaixo não está no artigo 5º, ou está no artigo 5º de maneira diversa. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Só que, todavia, no entanto, tem algumas vezes que a banca cobra o caput do artigo 5º na forma da pergunta. A maioria das vezes está lá na cabeça da pergunta, às vezes está como alternativa, em raros casos. Por isso que é importante você lembrar, e eu quero aqui a sua total atenção, deixa eu até apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, que eu quero chamar a sua atenção todas as vezes que eu vi cair isso aqui de maneira incorreta, mudaram isso aqui, ó. Estrangeiros residentes no país. Artigo 5º trata dos direitos e garantias fundamentais. Ele é tão básico, mas tão básico, individuais e coletivos, né? Dos direitos individuais e coletivos. Ele é tão básico, são direitos de primeira geração, que até os estrangeiros residentes no país têm esse direito. Nem todos os direitos da Constituição os estrangeiros têm, por exemplo, o direito do voto, o direito político. O estrangeiro não tem. O artigo 5º ele é tão básico que até os estrangeiros residentes do país têm esse direito. Eu já vi banco que cobrou que os direitos do artigo 5º são somente aos brasileiros, ou que os estrangeiros não teriam esse direito. Fique atento a isso, que pode vir como pergunta em vez de vir como caput ali da pergunta, o enunciado. Então, foque nisso aí. Para você saber do artigo 5º, tem que saber tudo. Você vai dar uma lida aqui em tudo, tá? Só que para a nossa prova, se a nossa prova fosse amanhã, eu ia falar para você focar nesses aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Deixa eu dar esse aqui, ó. Princípio da legalidade do artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por que a banca gosta de cobrar isso aqui? Porque o guarda civil municipal, assim como os policiais, eles estão ali, ó, no fio da navalha. Quem é da segurança pública sabe o que eu estou falando. Entre ser o herói da sociedade e ser o vilão. Então, às vezes, o guarda municipal, ele pode exceder o seu poder de autoridade. E ele não pode dar uma ordem a uma pessoa se essa ordem não tiver amparo legal. Por isso eles gostam de cobrar isso aqui, ó. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, quando o policial, o guarda civil municipal, dá uma ordem para a pessoa, para o veículo, coloca as mãos na cabeça, existe uma lei determinando que o policial, o guarda civil municipal, tem essa prerrogativa de poder discricionário para abordar, por exemplo, um veículo. Então, muito cuidado com o princípio da legalidade. Quero chamar sua atenção também para esse aqui, ó. Esse aqui, a prova gosta muito de cobrar. Por quê? Porque alguns direitos na Constituição têm exceção logo embaixo. Outros incisos não têm exceção. Não existe, ó, aqui vem comigo, ó, não existe direito absoluto. O que é direito absoluto? É aquele direito que não gera discussão. Exemplo, qual que é o direito maior que uma pessoa pode ter? O direito à vida, né? Sem o direito à vida, ela não consegue ter nenhum outro direito. Então, o direito à vida é o direito maior aí. E a doutrina e todo mundo concorda meio que com isso aí, que o direito à vida é o direito maior. Se você não tiver vida, você não tem nenhum outro direito. Até o direito de ir e vir sem o direito à vida não faz sentido. Então, o direito à vida, ele pode ser cerceado. Em caso de guerra declarada, existe a pena de morte. A pessoa pode sofrer aí, se a pessoa estiver assaltando, por exemplo, estiver com a arma na cabeça de alguém, ela pode, o Estado aí meio que legitima, né, a excludente de ilicitude, se a pessoa estiver aí em situação que tiver para ferir outra pessoa. Então, o direito à vida, ele não é absoluto, ou seja, ele pode ser relativizado em cada caso, no caso concreto. Então, se o direito à vida, que é o nosso direito maior, não é absoluto, não existe direito absoluto.
Então, o que quer dizer? Que todo direito tem exceção. O direito à intimidade é um direito absoluto? Não. Dependendo, a intimidade da casa da pessoa pode ser violada, os dados dela, a correspondência dela pode ser violada, mas existem garantias na Constituição, como essa garantia aqui, que o Estado não vai torturar ninguém para obter informação ou como para aplicar castigo, como está lá na lei de tortura. Não existe exceção. Então, garantias podem ser absolutas. Essa é uma garantia em que o Estado está te dando. Ó, não vou te submeter à tortura. O que é? O tratamento desumano degradante. É violência física ou psicológica, com o intuito de castigo pessoal, com o intuito de obter informação. Não tem exceção. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes a banca coloca uma vírgula aqui e fala assim, salvo em casos de, não tem salvo nessa alternativa, ok? Não tem salvo para tortura nem tratamento desumano ou degradante. Não está aqui, salvo em caso de terrorismo, salvo em caso de sequestro. Não tem esse salvo, cuidado. Tortura não tem exceção, beleza? Nem tratamento desumano ou degradante. Esse aqui a banca gosta muito, ó. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato ele é vedado. A banca costuma colocar que ele é permitido. Você é livre para dizer o que pensa, desde que você coloque sua cara lá, beleza? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. A banca costuma mudar esse além aqui e colocar um ou. Um ou, não confunda. O direito de resposta ele é proporcional ao agravo e pode também gerar indenização por dano material, moral ou à imagem. Vamos andar aqui porque, infelizmente, a gente não tem tempo de ler todos. Tem aula aqui também somente de artigo 5º. Se você tem dúvida de artigo 5º, não vá para a sua prova, com essa dúvida na cabeça, beleza? Ó, importante também que cai na prova, porque você vai ser guarda civil municipal, queira Deus, e você vai estar frente a frente com a intimidade das pessoas. Então, o artigo 5º, inciso 10, que é o X aí, cobra bastante, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Filmou a pessoa naquela condição ali, tá lá na Blitz, filmou ele numa situação em que ele está vexatório, colocou ele ali na rede social, expôs ele pode mover uma ação contra o Estado vai mover contra você. Por isso que é muito importante você estar atento ao artigo 5º, inciso 10, assim como o inciso 11. Se o artigo 5º, 99% de chance de cair na sua prova, 0,9, né, que eu coloquei ali. O artigo 5º, inciso 10, está entre aí a cereja do bolo para cair na sua prova. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Eu vi uma prova que mudou esse 100 aqui para cônjuge, não faz nem sentido, porque com o consentimento do morador, qualquer um pode entrar na casa. Chamou você para o churrasco, você vai entrar na casa, é o consentimento do morador. Eu vi também uma banca que mudou o consentimento do morador para o consentimento do proprietário. Quem dá o consentimento para entrar na residência é o morador, não é o proprietário. Por quê? Às vezes o dono alugou a casa. Quem dá o consentimento é o morador, é a pessoa que está morando naquele local. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E eu quero chamar a sua atenção para a determinação judicial, que é somente durante o dia. Então vem aqui comigo para a gente entender isso aqui, para nunca mais errar na hora da prova. Beleza? Eu quero que você entenda, não quero que você decore. A casa é asilo inviolável do indivíduo, está falando sobre o direito à intimidade. Só que existem 4 situações em que a intimidade de uma pessoa vai ser violada, ou seja, a casa dela vai sofrer uma violação sem o consentimento dela. Dessas 4 situações, ó, 4 situações. Quais situações? Situações em que a pessoa vai ter o seu domicílio violado sem o seu consentimento. Dessas situações, eu quero chamar a sua atenção aqui, tenho 3 situações. Esse preto aqui não dá para escrever com ele. Vou separar ele aqui. Tem 3 situações que é qualquer hora do dia ou da noite, ó. 3. Vou colocar 3 aqui, porque eu nem vou escrever situações. E tenho uma situação que é somente durante o dia. Ó, aqui. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui tá bom. 24 horas por dia. Esse aqui, ó, somente durante o dia. Cuidado que a banca vai tentar te confundir um com o outro. Quais são as situações em que a pessoa pode entrar no domicílio com o seu consentimento do morador 24 horas por dia, sem esperar noite e dia? São situações de urgência. Ó,
flagrante delito. Um crime está acontecendo, acabou de acontecer. Desastre. E também para prestar socorro. Prestar socorro. Beleza? Todos essas três situações, não tem como esperar. Né? Como é que eu vou esperar, por exemplo, para prender alguém que está cometendo um crime, está assassinando alguém? Desastre, como é que eu vou esperar? Prestar socorro, como é que eu vou esperar? Determinação judicial, esse sim dá para esperar. Ó, determinação judicial. Ah, mas a pessoa está lá dentro embalando na droga. Você tem certeza? Determinação judicial. Se você tiver certeza, pode entrar, ele está em flagrante, né? A determinação judicial que indica que há indícios, né, que possa estar sendo um local que guarda um ilícito, uma droga, uma arma ou outro objeto ilícito aí. Ou determinação judicial, então você espera durante o dia. Não vou entrar no mérito que seria durante o dia, porque para direito constitucional que não cai na sua prova. Cuidado que a banca vai tentar colocar determinação judicial aqui e um desses aqui embaixo. Só você pensar, essas três situações não dá para esperar, aqui dá para esperar, ficou durante o dia. Ah, saiu determinação judicial à noite. Não, esse cara vai fugir, vai esconder, você faz o seguinte, você monta uma campana na porta da casa e espera ficar durante o dia e entra. Esse é somente durante o dia, beleza? Grande chance de cair na sua prova, uma aposta do professor que pode ter aí uma questão na sua prova, assim como o inciso 12 também pode ter alguma questão na sua prova que fala sobre a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas. Esse último caso aqui se refere a que o Estado tem que tentar de todas as formas, não conseguindo, ele vai, por ordem judicial, pedir aí a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e correspondências para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Administrativamente não é possível fazer isso, ou seja, para que alguém sofra a sua intimidade, a sua intimidade seja violada, ela tem que estar, no mínimo, envolvida ou ter indícios de envolvimento com crime, seja ela na fase de investigação, né, quando está lá na delegacia, no Ministério Público ainda, ou naquela fase que já está sendo julgado, a instrução processual penal. Não existe a possibilidade de investigação, de interceptação telefônica para investigação, por exemplo, administrativa. Então, a banca costuma colocar também de administrativa, beleza? Vamos pular aqui, porque a gente já está no meio dessa nossa aula e tem bastante coisa para a gente falar aqui. Associações, dá uma lida, associações é muito importante, você vai pegar aqui, ó, do inciso 17 até o inciso 21, dá uma lida que é muito importante para a sua prova. Outra que a banca gosta bastante é o direito de reunião. Cuidado, esse aqui está diretamente ligado a serviço da Guarda Civil Municipal, seja de qualquer cidade, né? Porque trabalha nos parques, trabalha nos locais que pertencem aí ao município e muita gente não entende esse artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, ó, se for pacífico e sem arma, pacificamente sem armas. Em locais abertos ao público, não precisa de autorização, ó, independentemente de autorização. Não precisa pedir, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, se não frustrou outra reunião, não precisa de avisar. Então, como é que vai saber se tem outra reunião convocada para o mesmo local? Tem que avisar, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Então, tem que avisar. Não precisa de autorização, mas precisa de aviso. Professor, autorização e aviso não é a mesma coisa? Não. A autorização, a resposta seria sim ou não. Ah, eu quero fazer uma reunião lá na praça X ou no parque tal. Posso fazer? É uma reunião lá, é uma aglomeração de pessoas pacífica, sem arma. O município não pode falar sim, pode fazer, não, não pode fazer. Ele tem que somente avisar, estou fazendo uma reunião, porque o município vai ter que se adequar, se for o caso do município. Estou citando um exemplo do município, porque você vai fazer uma prova para a Guarda Civil Municipal. O município pode simplesmente virar e falar o seguinte, precisa de olhar se não tem outra reunião anteriormente convocada para lá. Ah, não, tem uma reunião da direita, vai ter uma reunião da esquerda para o mesmo dia. Não, a reunião da esquerda foi avisada antes, eles vão fazer, se eles fazem no outro dia, no outro horário, no outro local. Ah, porque vai ter que colocar um policiamento, vai ter que colocar um banheiro químico, por isso que precisa desse aviso. Não precisa de autorização, mas precisa de aviso, beleza? Então vamos andando aqui. Associação, você vai dar uma lida do 17 até o 21, né? E
muito cuidado também com o direito da propriedade. O direito da propriedade tem o direito da desapropriação, né? O direito da pessoa ser indenizada. Então, a desapropriação, o que é? Tirar da sua propriedade. Pode ser 3 situações. Uma delas, tá? Não precisa ser as 3 ao mesmo tempo. Como é que eu vou desapropriar alguém? Tirar alguém da sua propriedade. Pode ser uma propriedade imóvel, que é o mais comum que a gente está acostumado. Pode ser uma propriedade móvel também. Não foque somente na propriedade imóvel nesse caso não, tá? Então tem algumas situações, ó. Necessidade ou utilidade pública. Cuidado com esse ou. Não é I, tá? É um ou. Eu já vi banco que mudou para um I aqui e muda totalmente sentido. Porque se eu coloco um I, eu tenho que ter as 3 situações ao mesmo tempo. Se eu coloco um ou, uma das 3 situações podem aí ensejar numa desapropriação. Então, o Estado aí, né? O Estado aí, eu quero dizer com letra maiúscula, o poder público pode desapropriar alguém por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Um dos 3. Às vezes está as 3 situações, mas às vezes está uma delas só. Mediante justa e prévia indenização. Então essa indenização tem que ser em dinheiro e tem que ser prévia. Prévia. O que é prévia? Desapropriação, não confunda desapropriação com o uso do bem particular, que eu vou falar do próximo aí, ó. Desapropriação. Desapropriação. Tirar da propriedade, né? Esse prefixo aqui é o contrário, né? Tirar. A apropriação é apropriar-se, tomar para si, né? Apropriar-se. Desapropriar é tirar da sua propriedade. A desapropriação precisa de prévia indenização. Prévia e em dinheiro. Você está tirando alguém da casa dela, você vai passar uma rua lá na casa dela. Onde era a casa dela, agora vai ser uma avenida. Você tem que indenizar a pessoa, não tem? Previamente, antes ela tem que arrumar outro lugar para morar. E tem que ser em dinheiro. O que a banca costuma mudar? Costuma mudar esse prévio a posterior, ou costuma mudar esse dinheiro para títulos da dívida pública, precatório, um monte de coisa. Cuidado. Desapropriação, indenização é prévia e é em dinheiro. Beleza? Diferente do uso do bem particular pelo poder público que está no próximo inciso, que é o inciso 25. XXV aí para você, ó. No caso do iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar. Então aqui eu não falo de desapropriar, eu falo de usar. A desapropriação não volta, o uso volta, né? Usou, devolveu. A propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Nesse caso, só tem indenização se tiver dano. Se eu só vou indenizar se tiver dano, essa indenização só pode ser posterior. Por isso que ulterior aqui significa posterior. Então, muito cuidado com isso. A banca costuma colocar anterior. Qual a diferença, então, professor, da desapropriação para o artigo aqui, ó, 14, né? Ó, 24 para o 25. 24 para 25. Aqui, ó, é o uso do bem, uso temporário. É aquele exemplo que a doutrina traz de um prédio que está pegando fogo aqui e tem uma casa que precisa colocar escada no quintal dessa casa para combater o incêndio que está no prédio. O morador aqui, ó, não está. Então, o que o bombeiro faz? Ele arromba o portão, coloca a escada aqui e combate o incêndio. Ele usou um bem particular, mas esse uso é temporário. Só vai ter indenização proprietária dessa casa se houver dano. Então, essa indenização só se tiver dano. Essa indenização só pode ser posterior. Porque como ela seria anterior, primeiro, por causa da urgência, perigo público, iminente. E segundo, como eu vou indenizar alguém se eu não sei ainda se houve dano? Por isso que essa indenização só pode ser posterior. E também ela só vai haver, diferente da indenização para a desapropriação, ela só vai ocorrer se houver dano. Não houve dano, vai devolver do jeito que estava. Ulterior é a mesma coisa que posterior. São duas palavras sinônimas. Não confunda isso na hora da sua prova, beleza? Eu vou falar um pouco aqui sobre os remédios constitucionais. Desculpa um pouco, eu estou um pouco gripado aqui, para você não faz diferença, mas por isso meu olho está até meio fechado aqui, por causa da gripe que eu tive. Tive gripe conjuntivite. Então, estou meio caído aqui, mas a aula está fluindo, beleza? Então, vamos aqui falar dos remédios constitucionais. Eu não vou entrar no detalhe da Constituição, senão a gente vai perder muito tempo aqui, beleza? Eu vou voltar aqui do artigo 29 ao 30, não se preocupe. Então, vamos lá, ó. Para fechar, e eu vou falar da atualização também do artigo 5º, quando eu falar dos remédios constitucionais. Remédios constitucionais são as garantias constitucionais, são os instrumentos que o Estado te passou ali na Constituição para você usar quando ele mesmo, o Estado, violar algum princípio dele mesmo. O primeiro que a gente conhece é o habeas corpus, hein? O habeas corpus do latim quer dizer tem o corpo. Toda vez que a resposta for habeas corpus, tem alguém cerceado da sua liberdade de locomoção. Então o habeas corpus é um remédio, é uma garantia constitucional que garante o direito de ir e vir.
locomoção. Então, toda vez que a resposta for habeas corpus, tem que ter alguém cerceado da sua liberdade de ir e vir. Pode ser um cerceamento que já aconteceu, alguém que está preso, ou alguém que está em vias de ser preso, que é o habeas corpus preventivo. Então, o habeas corpus é um remédio constitucional que garante o direito líquido e certo de ir e vir. Cuidado, não confunda o habeas corpus com o próximo, que é o habeas data. O habeas data, deixa eu ver se esse aqui vai escrever. Ó. O habeas data, ele é um remédio constitucional, né? Tá escrevendo muito mal aqui, vai ficar praticamente de uma cor só. Deixa eu ver se dá para você ver. Dá para ver mais ou menos aí, né? Vou escrever maior então. O habeas data é um remédio constitucional que serve para duas coisas. Primeiro, ele serve para conhecimento de dados. Quais dados? Conhecimento de dados ou informações, né? Tenha a data, habeas data, conhecimento de dados ou informações relativas à pessoa do impetrante. Ou seja, são os dados da pessoa, relativos à pessoa do impetrante. Se eu entrar com a habeas data, eu vou conseguir os dados que me foram negados relativos a mim. Se eu quero saber os dados da prefeitura, eu vou entrar com outro remédio constitucional. Também serve, deixa eu ver que tá dando para ler, muito fraco, né? Também serve para retificação desses dados. Eu tenho conhecimento dos dados, mas está errado, eu quero retificar. Não pedir lá por via normal, não conseguir, eu quero retificar esses dados. Se me negar a retificação desses dados, eu posso entrar com o habeas data. Então, o habeas data é um remédio que serve tanto para o conhecimento de dados, quanto a retificação desses dados. Esses dois são direitos líquidos e certos, só que tem remédio específico. Se é o direito de ir e vir, eu tenho que entrar com o habeas corpus. Se é um direito de conhecimento de dados que me foi negado, ou retificação desses dados, eu tenho que entrar com o habeas data. Mas ambos são direito líquido e certo. Por que eu estou te falando? Porque o mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo. Ah, mas, professor, você não falou que o habeas corpus e o habeas data são direitos líquidos e certos? Sim. Não amparado, exceto se for alvo de habeas corpus ou habeas data. Então, se for um direito líquido e certo de ir e vir, você não pode entrar com mandado de segurança, você tem que entrar com habeas corpus. Se for um direito líquido e certo de conhecimento de dados, de retificação de dados, você tem que entrar com habeas data. Por que eu estou te falando isso? Porque a banca, às vezes, costuma colocar assim, fulano de tal tinha um direito líquido e certo de ir e vir. O candidato, às vezes, está acostumado a ouvir a expressão direito líquido e certo vinculado somente ao mandado de segurança. Se for um direito líquido e certo desses dois, você tem que marcar um desses dois. Se for um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data, ou seja, é um direito líquido e certo que não tem a ver com locomoção, é um direito líquido e certo que não tem a ver com conhecimento de dados relativos à pessoa, nem a retificação desses dados. Aí eu entro com o mandado de segurança, que é um remédio que serve para outras dores. Exemplo, passou em primeiro lugar no concurso, tinha uma vaga, chamaram o segundo, não chamaram o primeiro. É um direito líquido e certo de ser chamado em prioridade, porque ele passou em primeiro lugar. Só que chamaram o segundo, não chamaram ele. É um direito líquido e certo que não gera discussão, mas que não é amparado por nenhum dos dois. Então, o direito líquido e certo do mandado de segurança, ele é um direito não amparado por habeas corpus e habeas data. Lembrando que existe também o mandado de segurança coletivo, que é aquele mandado de segurança que pode ser impetrado para o interesse de várias pessoas. Esse mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. O que quer dizer no Congresso Nacional? Ou um senador ou um deputado federal. No Congresso Nacional é a união aí da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Se o partido político tiver eleito um senador ou um deputado federal, ele pode entrar com mandado de segurança coletivo ou entidade de classe, né, associação há pelo menos um ano constituída também, para entrar com mandado de segurança coletivo. Outra coisa que você tem que saber também é mandado de junção. O que é o mandado de junção? Quando falta norma regulamentadora e a pessoa não consegue exercer o seu direito. Como ela não consegue exercer o seu direito, ela pede ao Poder Judiciário aquilo que o Poder Legislativo deveria ter feito. Exemplo, greve do servidor público civil. Servidor público militar não pode fazer greve. O servidor público comum, né, o civil, pode fazer greve. Lá fala o seguinte, o servidor público civil, né, ou empregado público pode fazer greve nos termos da lei. Só que essa lei nunca foi feita. Então, o servidor público falava o seguinte, eu quero fazer greve, exceto os militares, mas eu não consigo fazer greve porque falou que ia fazer a lei. Então, ele entra com mandado de junção. Eu costumo usar essa analogia aqui, ó. Aqui está o cidadão querendo exercer o seu direito, e aqui está o direito do cidadão. O poder público na Constituição falou o seguinte, vamos fazer uma ponte aqui, chamada lei. Essa ponte vai unir você ao seu direito.
Aguenta a mão que a gente vai fazer isso aqui. Mas o cidadão quer passar para lado de lá. Essa lei nunca foi feita, seja por falta de interesse político ou por lobby de alguém, ela nunca foi feita. Então o cidadão quer passar para o lado de cá para o seu direito. O que ele faz? Ele pede ao Poder Judiciário para construir uma ponte para ele aqui. Essa ponte é temporária, só vale para ele. Essa ponte chama mandado de injunção. Vale para ele aqui, para ele exercer o direito enquanto a lei não é feita. Então, mandado de junção quando falta a norma regulamentadora e a pessoa não consegue exercer o seu direito. Então, mandado de junção tem que ter lá falta de norma regulamentadora, falta de lei. Ação popular. O que você tem que saber ação popular? Quem pode mover a ação popular é somente o cidadão. Todos aqui não falam cidadão, esse fala cidadão. Porque aqui ó, é um remédio constitucional que visa a coletividade, moralidade administrativa, meio ambiente. Lembrando que os dois aqui ó, na Constituição são declarados gratuitos, mesmo que a pessoa seja milionária, ela não vai pagar nem pela habeas corpus, nem pela habeas data. E a ação popular, via de regra, ela é gratuita. Se tiver de má fé, além dos custos, ela ainda vai pagar o ônus da sucumbência, que é o advogado da parte contrária. Então aqui, ó, se tiver de má fé, moveu a ação popular só para trancar lá as obras do prefeito, vai pagar as custas e o ônus da sucumbência. O que a Constituição disse isso? Para evitar que a pessoa fique usando aí a ação popular somente para atrapalhar a administração daquele prefeito. Dito isso, vou aqui para você naquilo que eu prometi, que é a atualização do artigo 5º, uma atualização recente. Muita gente não sabe que ela está aqui, serve para cair na sua prova. Atualização de 2022, começou a cair em concursos agora, foi no finalzinho de 2022, a emenda 115 de 2022 aqui, que está caindo na prova agora. É o LXX 1X, né? Ou IX aí, ó. Que é L50 mais 10 é 20, mais 9 é 79, né? Então 50 mais 20, 70 mais 9, 79. IX 79. Se colocar mais um IX vai ser 80, né? Então são 79 IX na Constituição. No artigo 5º da Constituição. É o artigo que mais tem inciso. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, muito cuidado com isso aqui, porque muita gente não sabe, é facinho, mas muita gente não sabe que isso aí agora faz parte do artigo 5º da Constituição. Lembrando que as normas definidoras do artigo 5º aí têm aplicação imediata. A banca costuma mudar isso aqui para imediata. Lembre-se também que os direitos do artigo 5º não excluem outros decorrentes dos regimes por eles adotados, ou seja, tudo que está no artigo 5º pode ser aumentado por outros aí, outros direitos, não exclui, ou seja, o rol que está aqui é um rol exemplificativo. Os tratados e convenções internacionais dos direitos humanos que foram aprovados em cada casa por 3/5, cuidado, a banca costuma mudar esses 3/5 aqui, ó, para 2/3. Tem a mesma força de emenda constitucional, ou seja, tem um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, se ele for aprovado por 3/5 dos membros em 2 turnos em cada casa, ou seja, 4 votações, 2 na Câmara dos Deputados, 2 no Senado Federal, não necessariamente nessa ordem, tem a mesma força de Constituição. Ó, cuidado com o parágrafo 4º que diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Não confunda o parágrafo 4º com o Tribunal Juiz de Exceção. Tribunal Juiz de Exceção é proibido. No Brasil é vedado, é proibido o Tribunal Juiz de Exceção. Ou seja, criar um tribunal, designar um juiz para aquele caso específico. Porque isso aí violaria o princípio da imparcialidade do juiz. Só que, se for o Tribunal Penal Internacional e o Brasil tiver manifestado adesão, sim. Então, o Tribunal Penal Internacional pode, se o Brasil tiver manifestado adesão, e Tribunal Juiz de Exceção não pode. Esse é proibido, muita gente confunde essa dualidade na hora da prova. Beleza? Dito isso, vamos aqui nos que eu coloquei aqui, ó, artigo 1º ao 4º, depois eu tenho o artigo 5º, que eu já falei aqui, tem que estudar todo, e tem o artigo 29 ao 30, né, a gente ainda tem alguns minutos de aula, dá para falar alguma coisa de 29 ao 30, vou até colocar aqui já na pesquisa, para a gente não perder muito tempo, ó. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, ó, artigo 29 e 30 na hora da sua prova, o que tem que saber? Tudo. Como você vai fazer um concurso para uma prova municipal, tem que saber o artigo 29 de código salteado. O município rege por lei orgânica, diferente aí da União, né, da República, que é regido pela Constituição, o Estado, que é regido pela Constituição Estadual. Constituição Federal rege o Brasil, Constituição Estadual rege o Estado. O município, a lei maior que rege o município, a gente chama de lei orgânica. Então, a lei
orgânica está para o município, assim como a Constituição estadual está para o Estado, assim como a Constituição Federal está para a República Federativa do Brasil. Como é que eu voto uma lei orgânica? 2 turnos. Dois turnos, não confunda aqui, diferente lá do artigo 5º, parágrafo 3º, que fala sobre os tratados internacionais. Aqui é 2 turnos, não é em cada casa, porque só tem uma casa, que é a Câmara dos Vereadores. Com interstício de no mínimo 10 dias. Aqui não fala 10 dias úteis, é 10 dias. Ou seja, vai votar em 2 turnos, tem que votar agora e tem que votar daqui no mínimo a 10 dias. Pode ser mais, não pode ser menos. Para votar em um dia seguido do outro não pode. E tem que ser aprovada por 2/3. É aqui que muita gente confunde. Dos membros da Câmara Municipal, ou seja, Câmara dos Vereadores, que é promulgará atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição e na Constituição do respectivo Estado dos seguintes preceitos. Ou seja, a lei orgânica tem que obedecer à Constituição do Estado, que por sua vez obedece à Constituição Federal. Uma lei orgânica não pode contrariar a Constituição Estadual. Uma lei orgânica também não pode contrariar uma lei federal, né? Uma Constituição Federal. Então, muito cuidado com a hierarquia das leis. Diferente lá do artigo 5º, parágrafo 3º, que eu falo sobre as emendas constitucionais, os tratados internacionais têm mesma força de emenda constitucional. Desculpe se eu estou falando rápido, que eu quero falar tanto assunto, a gente acaba falando mais rápido um pouquinho. Lá, você vota 2 turnos, ó, no artigo 5º, parágrafo 3º. 2 turnos, 3/5 em cada casa. Ou seja, são 4 vezes que votam. 2 na Câmara dos Deputados, 2 no Senado Federal. Aqui. Não necessariamente nessa ordem. Diferente da lei orgânica. A lei orgânica ela é votada em 2 turnos. Só que uma não tem 2 casas, ou seja, é só a Câmara Municipal, lá não tem Senado. No município não tem Senado e Câmara dos Deputados, lá é uma câmara só, que é a Câmara do Municipal. Não é Câmara, tá? É Câmara. Câmara é local, né? Espaço. Câmara Municipal é votada em 2 turnos, ou seja, 2 votações, diferente da emenda constitucional lá, que são 3/5. Aqui, ó, tem outro quórum. Ó, outra coisa que você tem que saber, ó, intertício. O que é intertício? Intertício é o tempo entre uma votação e outra. Mínimo 10 dias. E, ó, cuidado com o restante. Cuidado com o restante que está escrito aqui, ó. 2/3. Não confunda a lei orgânica, ó. 2/3. 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal. 2/3, não é 3/5. Para aprovar uma lei orgânica, eu preciso de 2 turnos e 2/3. Não confunda. Isso aqui tem caído bastante, o BGP tem cobrado bastante. Não confunda esses 2/3 com os 3/5 lá do artigo 5º. Beleza? Só você lembrar. Artigo 5º, 3/5. Lei orgânica, 2 turnos, 2/3. Então é só você lembrar. Ó. Lá no artigo 5º, ó, artigo 5º, parágrafo 3º. Só você lembrar, artigo 5º, parágrafo 3º fala dos tratados internacionais. 3/5, 3/5, ó. 3/5. Então, o artigo 5º, parágrafo 3º é 3/5. Na lei orgânica, 2 turnos, 2/3. 2 turnos, 2/3. 2 turnos, 2/3. Cuidado com isso. Aí você pergunta, qual que é mais? 3/5 ou 2/3? Aí você faz a conta que não tá difícil, né? Aqui é mais. Beleza? Vamos lá. Pode cair na sua prova também. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para um mandato de 4 anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Isso aí é fácil, né? Todo mundo sabe que o prefeito, o vice e os vereadores são eleitos para 4 anos. Aqui a data da eleição, ó, realizada no primeiro turno. No ano anterior ao término do mandato, ao que deve ceder, aplicado as regras do artigo 77 dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, se um candidato não conseguir 50% dos votos mais um, ele vai para o segundo turno. Mas nos municípios com menos de 200 mil eleitores, já vi a banca mudar aqui para 200 mil habitantes, são eleitores. Também cuidado com a posse, é no primeiro dia de janeiro do ano subsequente da eleição. Aqui o número de vereadores, eu não vou entrar nesse mérito. Qual que é a dica que eu te dou aqui? Não vai conseguir decorar isso tudo aqui. O que você vai fazer? Pega do seu município e olha a quantidade de vereadores que tem no seu município e grava a do seu município aqui de acordo com o número de habitantes. Para saber se vai ter segundo turno ou não na eleição de prefeito e vice, eu olho o número de eleitores. Para saber a quantidade de vereadores, eu olho o número de habitantes. Tudo bem? Cuidado também quando eu falo de
Aqui eu vou mostrar para você o que a banca... Aqui, ó, competência dos municípios. Competência. As duas competências tem que ler todos, tá? As duas competências que a IBGP, para finalizar aí, né, e falar um pouco de artigo 144, as duas competências que a IBGP gosta bastante são essas duas aqui, ó. O Estado, do ensino fundamental, da educação infantil, lembrando que cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Então, quando fala em educação, vai trabalhar município, Estado e União juntos. Quando eu falo em saúde também, vai trabalhar os três juntos. Então, cuidado, porque a banca costuma colocar que saúde e educação é só do município. Esses dois aqui, ó, grande chance de cair nessa prova. Guerra avisada não mata soldado. Tô te avisando que esses dois aqui a IBGP gosta bastante. Esse aqui, ó, manter a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. Programas de educação infantil de ensino fundamental. Ou seja, são os três em conjunto, município, Estado e União. Aqui, ó, os três também, ó. Prestar cooperação técnica e financeira da União, do Estado, serviço de atendimento à saúde e à população. Município, Estado e União juntos. A banca costuma colocar aqui um ou outro é custeado somente pelo município, ou somente pelo Estado, ou somente pela União. Lembre-se, educação e saúde são prioridades. Se são prioridades, os três vão trabalhar juntos. Se a banca colocar que é um dos três, você vai marcar como incorreta. Tá? Sem mais delongas, 6 minutos para a gente finalizar essa nossa dica. Então, se você é inscrito no canal, né, e não ativou as notificações, aqui é o sininho, ative que você vai ser avisado em primeira mão. Não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha que ajuda bastante, comente aqui embaixo, deixe sua dúvida, fale de onde você vai sair para fazer essa prova, dá um tchauzinho aí, já ajuda. Qualquer dúvida, @magna644 aqui embaixo. Quer conhecer simulado, curso de questões, tudo aqui embaixo. Você consegue estudar aí para vários concursos simultâneos. Esse concurso mesmo da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves, o edital dele é bem parecido com outros concursos. Você consegue estudar ali Nova Lima, os outros concursos ali próximos, que você consegue estudar com uma levada só. Você mata aí vários concursos, você faz todos e vai passar naquilo que você estiver mais preparado. Dito isso, vou falar o artigo 144 aqui, sem enrolação pra gente, beleza? Ó, artigo 144 na tela para você. Deixa eu só pegar ele aqui. Artigo 144. O artigo 144 tem que saber os órgãos de segurança pública. Quais são os órgãos de segurança pública, professor? Polícia Federal, tá aí, ó. Os órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E aqui a última que entrou em 2019, que são as polícias penais, Federal, Estadual e Distrital. Né? A emenda 104 de 2019 trouxe aí o agente penitenciário, trocou de nome, chamou de Polícia Penal e colocou na Constituição como rol de segurança pública. Então você vai me perguntar, e Guarda Municipal faz parte da segurança pública? Já tem PEC. O que é uma PEC? É o Projeto de Emenda de Constituição para mudar o nome aí de Guarda Municipal para Polícia Municipal. A Vale tem até um apoio nesse sentido, para mudar para Polícia Municipal, mas não está. Então vem comigo aqui, que só isso aqui já vale o seu joinha, beleza? Ó, se a pergunta te falar assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, são órgãos de segurança pública. Aí você vai responder PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal, PFF, PCs, cada estado tem a sua, PMs, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais, Federal, Estadual e Distrital. Se te perguntar assim, ó, de acordo com o novo entendimento dos tribunais superiores, de acordo com o STF ou os tribunais superiores, aí você vai colocar Guarda Municipal aqui. Porque o STF já disse que Guarda Municipal é um órgão de segurança pública equiparado. Mas se perguntar de acordo com a CF, não. Ó, de acordo com o STF. Se te falar de acordo com a CF, que é a Constituição Federal, ainda não faz parte, beleza? Então, é só você olhar o que está te perguntando. Geralmente, prova de nível médio não cobra entendimentos do STF. Mas como é uma prova muito específica de Guarda Civil Municipal e a BGP já fez isso, eu faço esse adendo aqui para você, beleza? E essas decisões são recentes. Então, para você fechar com chave de ouro, eu falei que o artigo 144 tem que estar na ponta da sua língua. Desse artigo 144, alguns aqui são mais importantes ainda. Por exemplo, função das polícias penais na Constituição, ó. Artigo 5º, o parágrafo 5º A do artigo 144. Polícia Penal, cabe a segurança pública dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º.
O parágrafo 5º também eles gostam muito de colocar que é a atribuição da Polícia Militar, né? As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública e aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incube a execução de atividades de defesa civil. E aqui no parágrafo 6º, eles gostam de cobrar isso aqui, ó. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, eles colocam outros órgãos aqui, é só você lembrar que são os militares, são forças auxiliares e reservas do Exército e subordinam juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital, os governadores dos estados. As outras polícias federais se subordinam aí à União, né? Diretamente às ordens do presidente da República. E aqui, ó, se eu falar para você que é para gravar só uma coisa para sua prova, grave isso aqui. Os municípios poderão construir guardas municipais. Poderão. Tem banca que muda isso aqui para deverão. É poderão, tá? O município pode construir. Ele não é obrigado. Qual que é a função da Guarda Municipal na Constituição Federal? Proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. E aqui está a lei da Guarda, que provavelmente cai na sua prova, né? Então, a função da Guarda Municipal na Constituição está toda concentrada no artigo 5º, no artigo 144, parágrafo 8º. Então, grave esse artigo 144, parágrafo 8º, porque ele é muito importante para a sua prova. Esse aqui é a sua função de Guarda Municipal na Constituição. Obviamente tem outras funções, como a Polícia Municipal tem outras funções, mas na Constituição traz essa, e aí fala, conforme dispuser a lei, porque tem a lei das guardas municipais. Proteção de seus bens. Dos bens de quem? Dos bens do município. Beleza? Fechamos aí. Eu sabia, né, que eu ia conseguir chegar nesse parágrafo 8º. Se eu não conseguisse chegar nesse parágrafo 8º, eu ia estender um pouco mais essa aula, mas deu certo em cima do pedido. Então, ó, a gente fechou esse Vale Tudo. Espero que você tenha conseguido tirar algum proveito daqui. Se você ficou na dúvida, volte aqui. Me pergunta, professor, eu fiquei na dúvida sobre esse assunto. Se você não conseguiu achar essa aula específica desse assunto, manda uma mensagem no meu Instagram, @magnas44, te manda o link desse assunto específico. Professor, não consegui entender ali a parte dos remédios funcionais. Eu mando o link para você de uma aula somente sobre isso, beleza? Quer ser aluno da Vale? Clica aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale. Quer ser aí um aluno, um dos muitos aprovados do Brasil? Vem aqui pro time da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora, dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais. Uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca e IBGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade.